Capítulo 27. Quando o nosso embarque para a Itália foi decidido, entregaram Paulo e mais alguns presos a um centurião da corte augusta, chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adramítio que ia para as costas da Ásia e fizemo-nos ao mar. Aristarco, macedônio de Tessalônica, ia conosco. No dia seguinte, fizemos escala em Sidom e Júlio, que tratava Paulo com humanidade, permitiu-lhe que fosse ter com os amigos e deles recebesse os seus cuidados. Levantamos ferro e passamos a Sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Atravessamos depois os mares da Cilícia e da Panfilia e chegamos ao fim de 15 dias a Mira, na Lícia. O centurião encontrou lá um barco de Alexandria que ia de viagem para a Itália e mandou-nos subir para bordo. Durante vários dias, navegamos lentamente até que chegamos a Custo, às imediações de Cnido, onde o vento não nos permitiu arribar. Contornamos então a Sotavento de Creta por alturas de Salmona e depois de a termos penosamente costeado, chegamos a um lugar denominado Bons Portos, a curta distância da cidade de Lazeia. O tempo ia passando e a navegação tornou-se perigosa, por já ter mesmo passado o jejum. Paulo fez-lhe a seguinte advertência: Meus amigos, eu vejo que a travessia não pode ser levada a cabo sem risco e graves prejuízos tanto para a carga e para o barco, como também para as nossas vidas. Mas o centurião deu mais crédito ao que o piloto e o capitão diziam do que à observação de Paulo. Como o porto não era adequado para passar o inverno, a maior parte foi de parecer que largassem dali para ver se podiam alcançar Fenice e lá passar o inverno, por ser um porto de Creta voltado para sudeste e noroeste. Começou então a soprar um ligeiro vento sul e julgaram-se capazes de levar avante o seu projeto, pelo que levantaram ferro e começaram a seguir de perto a costa de Creta. Em breve, porém, vindo da ilha, desencadeou-se um vento ciclônico chamado Euroaquilão. Sem poder resistir ao vento, o barco foi arrastado e deixamo-nos ir à deriva. Passando velozmente ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, conseguimos com grande dificuldade lançar a mão à canoa. Depois de içada, empregaram-se os recursos de emergência. Amarraram o barco com cabos e, com receio de encalharem no Golfo de Sirte, soltaram a âncora flutuante e assim se deixaram ir. No dia seguinte, como éramos violentamente açoitados pela tempestade, começaram a alijar a carga e, ao terceiro dia, lançaram com as próprias mãos os aparelhos do barco. Durante vários dias, nem o sol nem as estrelas foram visíveis e a tempestade continuava a açoitar-nos furiosamente. Desde então, foi-se desvanecendo toda a esperança de salvação. Havia já muito tempo que ninguém comia. Então Paulo colocou-se no meio deles e disse: Meus amigos, devias ter me escutado e não largar a Creta.
Isso ter-nos-ia poupado este risco e estes prejuízos. Seja como for, convido-vos a ter coragem, pois ninguém perderá a vida aqui, apenas o barco se vai perder. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e disse-me: Nada receies, Paulo. É necessário que compareças diante de César, e por isso Deus concedeu-te a vida de todos quantos navegam contigo. Portanto, coragem, meus amigos, pois tenho confiança em Deus que tudo sucederá como me foi dito. Contudo, temos de encalhar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, andando nós à deriva no Adriaco, os marinheiros suspeitaram pelo meio da noite que estava próxima a uma terra. Lançaram a sonda e encontraram 20 braças. Um pouco mais adiante lançaram-na outra vez e encontraram 15. Receando que fôssemos bater em qualquer ponto contra os recifes, lançaram da popa 4 âncoras e ficaram impacientemente à espera do dia. Os marinheiros, todavia, procuravam fugir do barco e, sob pretexto de irem largar as âncoras da proa, deitaram o escaler ao mar. Paulo, apercebendo-se de tudo, disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no barco, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as amarras do escaler e deixaram-no cair. Enquanto esperavam pelo dia, Paulo foi aconselhado a todos que tomassem alimento. Hoje, dizia ele, é o 14º dia que vos conservais na expectativa, em jejum, sem tomar nada. Aconselho-vos, portanto, a tomar algum alimento, pois é a vossa própria salvação que está em jogo. Nenhum de vós perderá um só cabelo da cabeça. Dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu-o e começou a comer. Então, cobraram ânimo e também eles se alimentaram. Éramos ao todo 276 pessoas no barco. Uma vez saciados, aliviaram o barco, lançando o trigo ao mar. Quando o dia surgiu, não reconheceram a terra. Divisavam, porém, uma enseada com a sua praia e pretenderam impelir para lá o barco. Soltaram as âncoras, abandonando-as ao mar, e ao mesmo tempo afrouxaram as cordas dos lemes. Depois içaram ao vento a vela da frente e seguiram rumo à praia. Mas tendo batido num baixio que tinha mar e de ambos os lados, fizeram encalhar o navio. A proa bem fincada manteve-se firme, mas a popa foi-se desconjuntando com a força das vagas. Os soldados resolveram então matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de executar os planos e ordenou primeiro aos que sabiam nadar que alcançassem a terra, atirando-se à água. Quanto aos outros, foram para a terra, quer sobre prancha, quer sobre os destroços do barco. E assim chegaram todos à terra, sãos e salvos.